Muito boa noite. Hoje o Debate Brasil vai falar sobre a denúncia de que a presidente Dilma Rousseff também foi alvo de espionagem do governo dos Estados Unidos. Documentos secretos obtidos pelo ex-agente da Agência de Segurança Nacional norte-americana, Edward Snowden, revelam que os Estados Unidos monitoraram trocas de e-mail entre Dilma e assessores. Em julho, Snowden já havia revelado um esquema de monitoramento ilegal de ligações telefônicas e e-mails de brasileiros. O Senado criou até uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso. Para discutir o assunto, recebemos o senador Randolph Rodrigues, líder do PSOL e membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Muito boa noite, senador. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E também estamos com o jornalista Kennedy Alencar, apresentador do É Notícia e comentarista do Rede TV News. Kennedy, que cobriu as guerras do Kosovo em 99 e também do Afeganistão em 2001, além de conhecer como poucos os bastidores do Planalto. Boa noite, Kennedy. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Érico. Boa noite, senador. Boa noite, Kennedy. Então, para a gente começar essa nossa discussão, esse nosso debate, senador Randolph, o que pode ser feito pela Comissão de Relações Exteriores ou pelo Congresso nesse caso de espionagem? A intenção é fazer urgente. Eu protocolizei já no dia de hoje um requerimento à Comissão de Relações Exteriores, convocando o ministro da Justiça e, novamente, agora, o novo ministro das Relações Exteriores, para, de imediato, informar as medidas que estão sendo tomadas pelo governo brasileiro. Eu acho que tem medidas a serem tomadas, mais do que pela Comissão de Relações Exteriores, pelo Estado brasileiro. Em uma democracia, ou melhor, nenhum Estado nacional, quem é o detentor da soberania é o Executivo e não o Legislativo. Então, o Estado brasileiro necessita de medidas urgentes e o que está ocorrendo a cada dia e a cada nova revelação exige medidas urgentes. As revelações mais recentes chegam ao cúmulo de dar conta de espionagem sobre a nossa chefe de Estado e de governo, a presidente da República. Um fato dessa gravidade exige do Brasil, no mínimo, uma denúncia aos organismos internacionais. No mínimo, uma denúncia à Organização das Nações Unidas, à Organização das Nações Unidas, e eu diria que um fato dessa gravidade, no meu entender, já colocaria em risco o encontro bilateral entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, previsto para próximo outubro. E, no mínimo, necessitaria uma denúncia brasileira em todos os organismos bilaterais, da qual fazem parte o Brasil e os Estados Unidos. Amanhã, aliás, que nessa terça, a CPI da espionagem deve ser instalada, inclusive, no Congresso Nacional. Kennedy, mas falando desses casos mesmo de espionagem, que deve ser investigado aí na CPI, eles estão sendo tratados como deveriam pelo governo? Eu acho que sim, o governo botou a boca no trombone, fez reuniões, o senador Randolph aponta o caminho. O governo deverá fazer uma queixa grave na ONU. O governo tem que levar esse assunto para a ONU, é uma medida concreta que ele pode tomar. Os Estados Unidos se comportam como uma polícia do mundo, querem agora invadir a Síria sem aval da ONU. O governo brasileiro tem que ser contra isso. Isso não significa defender o Bashar al-Assad, significa tentar reforçar a ONU. Eu acho que nesse caso, como o senador Randolph falou, o caminho é levar para as autoridades internacionais uma reclamação, uma queixa, porque tem uma invasão da soberania nacional do Brasil. Uma agência americana disse o seguinte: eu posso investigar as conversas da presidente Dilma Rousseff com os assessores dela. O ministro Paulo Bernardo apontou algo que eu achei muito interessante. Acho que essa bisbilhotice, na opinião dele, tem muito mais a ver até com interesses econômicos e industriais, porque o Brasil é uma potência com a questão do pré-sal, é uma potência energética. O Brasil é um soft power, o Brasil não é um hard power. O Brasil não tem como se confrontar militarmente com os Estados Unidos, mas ele tem muito valor num planeta multilateral para fazer valer as suas opiniões. Então, acho que esse tipo de investigação tem que ser feito para a gente saber o que eles andaram investigando sobre a presidente Dilma. Até para a gente saber quais são os interesses brasileiros que os americanos querem mapear, Eric. Inclusive, o documento, Eric, que foi revelado recentemente, que está de posse do seu Snowden, que é revelado pelo seu Glenn Greenwald, ele deixa claro essa caracterização que Kennedy fala sobre o Brasil. No documento,
A NSA aponta o Brasil como um país, ele faz a caracterização entre as nações emergentes e faz a caracterização entre países que podem ser amigos, que podem ser inimigos ou que podem ser problemas. E aí coloca o Brasil como um eventual país que pode ser inimigo ou um país problema. Ou seja, claramente está notificada a preocupação que existe em relação ao Brasil. Os Estados Unidos não podem se comportar em um mundo cada vez mais multilateral como está se comportando. E a gente não pode ter também aqui no Brasil um comportamento de subdesenvolvido. Semana passada, eu vi uma tentativa enorme de vários setores da sociedade brasileira de falar grosso contra a Bolívia. Essa semana, surgem denúncias contra os Estados Unidos e vejo vários setores querendo falar fino com os Estados Unidos. É como disse o Chico Buarque, é uma turma que adora falar grosso com a Bolívia, mas fala fino com os Estados Unidos. Eu acho que o Chico nunca imaginou que o exemplo dele pudesse se tornar tão concreto como esse fato entre a semana passada e essa semana. Ou seja, não adianta, como no episódio como da semana passada, dizer que o Brasil tem que se impor, soerguer a proclamação de direitos humanos e não proclamar direitos humanos com o que está acontecendo aqui concretamente. Um cidadão brasileiro foi detido na Grã-Bretanha arbitrariamente. Só para lembrar esse caso, então, na semana passada teve a fuga, né, do senador boliviano Roger Pinto Molina, da embaixada, que estava na embaixada brasileira, e ele acabou fugindo com a ajuda de um diplomata brasileiro aqui para o Brasil, né, para quem não acompanha. A questão boliviana que o senador estava falando. Questão boliviana, exato. Que um caso, assim, que concretamente, no meu entender, é um caso que esteve em debate, mas no meu entender, concretamente, nós ferimos a soberania de um país irmão. Mas, enfim, houve um levante de setores da sociedade brasileira claramente contra um país vizinho. Isso que o Rodolfo fala é importante, Eric, porque muita gente no Brasil gosta de ver na Bolívia como se a Bolívia fosse uma ameaça ao Brasil, né? A Bolívia é um país mais pobre que o Brasil tem a liderança geopolítica no subcontinente, né? E se ele quer ser líder, ele tem que pagar um pouco o preço dessa liderança. E o Brasil tem interesses econômicos importantes a lidar com a Bolívia. O gás boliviano é muito importante para o Brasil. Então a nossa relação com a Bolívia tem que ser de respeito, sim. Se a gente reclama que os Estados Unidos ferem a nossa soberania, a gente também tem que dar ouvidos quando um outro país acha que a gente está ferindo a soberania deles. Então concordo com o Randolfo nesse ponto. E em especial, Eric, assim, o Brasil tem que ter dimensão do que é. Assim, nós temos que ter uma relação com os nossos irmãos do subcontinente sul-americano e com nossos irmãos latino-americanos de respeito. Primeiro, para ser respeitado. E segundo, para cumprir a condição que nós temos de liderança no continente latino-americano. Não pode se apequenar, né? Exato. Nós temos que ser líder na América Latina. Nós temos que cumprir a máxima de uma poesia do poeta mineiro Flávio Venturini. Nós temos que cativar, seduzir e encantar. Nós temos que cativar sem fazer ninguém escravo. E temos que seduzir sem enganar e mentir. E isso que faz um líder, seduzir sem enganar e mentir, sem enganar nem mentir. E nós temos que ter, com um país como os Estados Unidos, com a condição que nós temos no mundo, uma condição de falar como igual. Ora, o que é crime? É nós, com uma missão diplomática, ferimos a soberania de um país vizinho, ou nós termos a nossa chefe de Estado e governo sido espionada concretamente por uma outra nação. Esses elementos que nós temos que colocar concretamente. Está mais do que comprovado que cidadãos, empresas e o Estado brasileiro foi espionado pela agência de investigação e de espionagem norte-americana. Está mais do que claro, os dados estão mais do que confirmados, e, além disso, um cidadão brasileiro, em decorrência de levantar informações sobre essa dita espionagem, o companheiro de Glenn Greenwald, foi detido em uma outra nação às custas e por pressão dos interesses norte-americanos. Para a gente entender, o
o Glenn Greenwald, né, que é o jornalista britânico, que acabou aí mostrando os documentos do Snowden, ele que foi aí o coautor dessas denúncias, né? E o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, foi chamado nessa segunda-feira uma reunião de emergência, ele estava presente e acabou dizendo que o governo está em situação de emergência. Os senhores concordam com o que o ministro Carvalho disse? Kennedy? Olha, eu acho que é uma situação de emergência. Acho que tem que tomar cuidado. Até queria polemizar um pouco aqui com o meu amigo senador Randolph, que de vez em quando vai lá ao É Notícia, ele dá umas apertadas nele, queria dar uma apertada aqui agora, que ele falou que ele acha que a visita pode estar em risco, né? Eu até queria entender melhor se ele acha que tem que cancelar ou se a gente tem que mudar a atitude de chegar lá. No meu entendimento, a gente tem que manter a visita. É uma visita de Estado, uma visita que está num grau diplomático muito alto, tem todo um protocolo muito importante e há interesses com os quais o Brasil precisa lidar nesse momento. Então, manter essa visita no mês que vem a Washington eu acho importante. E nada impede que a presidente participe dessa visita de uma maneira altiva e marque as suas diferenças. Então, eu acho que é melhor manter a visita. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando o Gilberto falar em estado de emergência, para a gente também, a cada crise que aparece, dar a ela um ar de que é a maior crise do planeta ou a maior crise do mundo. Vem aí um ataque americano à Síria, tão grave quanto, é importante também. Então a gente tem que também dimensionar para não ficar, é uma emergência, é uma emergência. É natural o conflito entre os estados. O Brasil está ficando mais importante, Eric. Certo. Ao ficar mais importante, vai incomodar mais. E tem que sentar na mesa e discutir incomodando. O Kennedy e senador, mas só esse detalhe que o Kennedy falou da visita, que tem que se manter. Mas o ex-ministro das Relações Exteriores, o ministro Antônio Patriota, tinha dito que não tocaria assunto espionagem lá nessa visita ao Obama. Eu acho que é um equívoco. Agora tem que se tocar ou não? Eu acho que aliás, era um equívoco Se não antes. tocar, é melhor não ir. Eu acho que era um equívoco antes. Eu acho só que é o seguinte, daqui para a visita, tem que se criar tensão para a visita. Não tem como isso ficar por isso mesmo. Primeiro, assim, acho que na visita do chanceler americano, do senhor Kerry aqui, no encontro com o chanceler brasileiro, eu acho que o Brasil não deu a gravidade que o tema devia. Já havia uma acusação. Já havia uma acusação. Eu acho que o Brasil se colocou muito aquém da gravidade que se tinha e das denúncias que já tinham sido veiculadas. Porque em julho foi divulgada a denúncia, né, de que brasileiros foram espionados, telefonemas e e-mails brasileiros foram espionados. Em julho a gravidade já se exigia, no mínimo, uma reparação e explicações claras por parte das autoridades americanas. Não foram dadas explicações e o melhor, e o pior, né, o chanceler americano veio aqui no Brasil, esteve no Itamaraty e praticamente não respondeu nada. E ficou mais grave ainda porque aí o brasileiro, lá, o companheiro do Glenn Greenwald, acabou sendo detido também. Depois daquilo, só tem fatos agravantes. Ou seja, um cidadão brasileiro é detido na Grã-Bretanha, né? Tem eventos, tem o evento da sua detenção, tem produtos de propriedade privada deles que são detidos lá sem maiores explicações. Ou seja, tem um cidadão americano que praticamente está asilado no Brasil, que não pode sair daqui, que é um jornalista norte-americano. O que tem sido feito em relação ao senhor Snowden é claramente um ato de violação dos direitos humanos por parte dos Estados Unidos. O Assange está ilhado lá em Londres. O Assange está ilhado em Londres. Ou seja, tem o militar foi condenado, o militar que vazou. No Reino Unido. Exatamente. Ou seja, o militar foi condenado, o militar que vazou lá algumas... Qualquer coisa que acontece em relação a qualquer cidadão de qualquer outro canto do mundo é violação de direitos humanos. Quando é cidadão americano, não é violação de direitos humanos. E uma ironia, né, Eric? Assim, o Barack Obama, que é um presidente progressista para o padrão americano, o John Kerry, que foi pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, também progressista. Então, você imagina, se o que tem de mais progressista nos Estados Unidos faz isso, você imagina também como é que seria o mundo também se tivesse um republicano lá. Retrocesso republicano. Eu acho que os Estados Unidos, eles sempre fizeram isso no mundo. Sempre espionaram todo mundo. Tem uma boa notícia, não é ter olhos otimistas demais. Tem uma boa notícia que assim, o Wikileaks, o que o Snowden está fazendo, o que o jornalista do Guardian está fazendo, é trazer a público os dados que incomodam os Estados Unidos.
E isso vai obrigar os Estados Unidos a dar satisfação por assuntos sobre os quais eles não davam satisfação antes. É o que vai acontecer, por exemplo, na reunião do G20, agora na quinta e na sexta-feira na Rússia, que reúne as 20 maiores economias do planeta. O Brasil já está articulando um ato de contestação, por exemplo, a uma tentativa americana de atacar a Síria sem aval da ONU. Então, o serviço que o Snowden, que o Glenn, que o Assange, com todas as suas limitações, o serviço que eles têm prestado, que o Manning prestou e foi altamente condenado lá nos Estados Unidos por ter feito o que fez, está melhorando o mundo, está ajudando os Estados Unidos, está ajudando os outros países a cobrar dos Estados Unidos mais explicações. Mas os Estados Unidos justificam, por exemplo, esse monitoramento ilegal como uma forma de se proteger e proteger o mundo do terrorismo. Quer dizer, isso é uma justificativa plausível? O que tem sido revelado, Érico, tem sido revelado, e eu acho que essa é a grande contribuição do Snowden, e essa é a grande contribuição, a contribuição dos dois, é do Snowden e do Greenwald, pelo fato de ter tornado público todas as revelações do Snowden, por ter entrevistado e ter divulgado os dados. E o que o Snowden tem tornado público é que todos esses dados, que os dados de interceptação por parte da NSA não se restringem à segurança interna dos Estados Unidos. Vão muito além disso. Ou seja, é espionagem industrial, é muito além do que segurança interna dos Estados Unidos. E respondendo a sua pergunta, desculpa, senador, nenhum direito é absoluto. Os Estados Unidos têm o direito de ter o seu programa de combate ao terrorismo, de tentar se precaver. Agora, no momento em que eles infringem regras internacionais, infringem a lei, eles estão invadindo o direito de outros países. É por isso que a gente tem que jogar tudo para um âmbito internacional, para a esfera da ONU. A ONU nasceu, depois da Segunda Guerra Mundial, foi uma articulação, né, dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. É necessária, sim, uma reforma da ONU, porque a gente pode criticar a ONU, no caso da Síria, pela inação. Né? A Rússia vai no Conselho de Segurança e veta. Então, uma reforma da ONU é importante. Agora, não tem saída fora da ONU. Uma saída fora da ONU é pior para o mundo e pior para os Estados Unidos. Vai aumentar o sentimento anti-americano, os Estados Unidos vão reforçar esse papel de polícia do mundo, a gente vai enfraquecer os canais multilaterais. Não, eu assim, só voltando a um aspecto que o Kennedy abordou, né? É assim, nós estamos vendo esse esgarçamento das relações sobre um governo democrata, né? Sobre um chanceler, que é o Crowley, né? Sobre o governo de Obama. Que é uma pena. Né? Que é lamentável, né? O pior para os Estados Unidos é o fundamentalismo republicano. Claro. É que mas eles tratam o assunto, os Estados Unidos parece que tratam o assunto assim, não tanto com a gravidade que deveria ser tratado. Por exemplo, o embaixador norte-americano no Brasil, Thomas Shannon, na primeira denúncia lá em julho das espionagens contra os brasileiros de e-mail e telefone, disse que classificou a denúncia de sensacionalista, até disse isso em reunião com o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. Quer dizer, chamar um caso desse de sensacionalista não é um pouco de exagero? Ele está um descaso? Um desrespeito, né? Um desrespeito, exato, Kennedy. É a tentativa diplomática de tentar minimizar o que não pode ser minimizado, né? A sociedade americana é muito conservadora. Desculpa, senador. O Obama está fazendo um discurso para ter alguma coesão interna. Então, quando ele tenta, por exemplo, pegar uma autorização do Congresso americano para invadir a Síria, ele está jogando para a plateia. A economia americana está começando a se recuperar. Ele teve um primeiro mandato complicado, está no segundo mandato dele. A sociedade americana é conservadora e cobra dele esse tipo de resposta. Mas mesmo lá dentro, não há um grande apoio a um novo ataque. Né? A gente tem que lembrar 10 anos atrás, eles apresentaram provas falsas na ONU e invadiram o Iraque. Da Fox News, da própria, de 50%. Da Fox da News. Fox, que é a conservadora. Que é a rede conservadora. Então, há 10 anos, Eric, eles apresentaram provas falsas, invadiram o Iraque. Há dados que mostram que entre 160 mil e 170 mil civis morreram por causa da invasão ao Iraque. Portanto, agora, uma invasão à Síria, né, tem que ser justificada na ONU. Os Estados Unidos não podem ter cheque em branco para espionar o mundo e para atacar os países. Não podem ter. E veja, assim, é essa busca pela coesão interna que leva os democratas à contradição. Eu vou reportar um outro exemplo que tem muita relação conosco. Lembremos que o golpe de Estado no Brasil de 1964... O começo do desenho do golpe se dá sob o governo de Kennedy. Né? Kennedy é assassinado e o golpe se dá durante o governo de Lyndon Johnson.
que era democrata à vista de Kennedy, né? Então, o golpe de Estado no Brasil de 1964, que conta com a participação direta da Embaixada Norte-Americana aqui no Brasil, né? Todos os documentos já revelam isso, inclusive com uma operação norte-americana que desembarcaria no Brasil caso o dispositivo militar fracassasse, que era conhecida Operação Brother Sun. Então, toda a participação norte-americana no golpe militar do Brasil de 1964 se dá sob a égide de um governo democrata, o governo de Kennedy e Johnson. Então, ou seja, mesmo os democratas norte-americanos sempre têm que fazer a equalização com essa sociedade conservadora e sempre tem que fazer a coesão com esses interesses conservadores e muitas vezes tem que se ver, assim, tem que apoiar golpes de estados na América Latina, tem que fazer mediações. O célebre filme, que estava em cartaz até bem pouco tempo, O Dia que Durou 21 Anos, mostra todos os detalhes das relações dos telefonemas, da triangulação dos interesses do Departamento de Estado, da atuação da Embaixada Norte-Americana no Brasil, com os setores mais conservadores da sociedade brasileira que articularam o golpe de Estado de 1964. Nós falamos bastante do presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, mas a gente tem que colocar também a nossa presidente, a presidente brasileira Dilma Rousseff, nesse circuito, né? Nesse caso, a gente tem que ingressar nela. A presidente que tem uma eleição ano que vem e os eleitores, o cidadão brasileiro, esperam uma resposta. Qual é a resposta que pode se dar? O que ela precisa fazer para tentar evitar que novas denúncias dessa ou espionagens aconteçam? Eu acho, assim, as primeiras reações, olha que eu sou do PSOL, sou um partido de oposição, mas as primeiras reações que eu tenho ouvido, nós estamos nas primeiras horas das últimas revelações, né? Revelações, mas as primeiras reações que eu tenho ouvido, eu acho que estão satisfatórias. Eu acho que assim, talvez tenha uma mudança de tom aqui em relação a Kennedy. Eu acho que nós temos que criar um clima de tensão até outubro, até o encontro bilateral, né? Temos que criar um clima de tensão. Não podemos, porque é o seguinte, nós deixamos o clima das últimas denúncias até agora arrefecer. E das últimas denúncias até agora, como nós já concordamos aqui, houve um agravamento, houve novos eventos e um agravamento dos eventos. Teve o episódio da Grã-Bretanha e teve agora as revelações mais dramáticas, inclusive da interceptação telefônica da Presidente da República. As respostas, Érico, que você falou, acho que primeiro é levar o caso para a ONU, fazer essa queixa em organismos internacionais. Segundo, pedir uma explicação detalhada do que foi investigado. Isso nos interessa. Não dá só, não foi nada investigado, deixar o caso morrer. A gente tem que saber que material que eles têm, pedir uma satisfação. 2, discutir no Brasil que proteção nós podemos criar as nossas próprias comunicações. O ministro Paulo Bernardo falou, os Correios podem lançar um e-mail com uma segurança criptografado maior. Os Estados Unidos têm equipamento para descriptografar tudo, para poder ler tudo. A gente tem que discutir como é que esses provedores internacionais deram acesso a essas trocas de e-mail, tomar satisfações e criar atenção, como o Randolfo falou, acho que tem que criar mesmo tensão até o encontro lá no mês que vem em Washington. E vai fazer isso no G20 agora. Já tem alguma coisa nesse sentido. Tem uma denúncia do Snowden. Nas denúncias do Snowden, que Grund revelou aqui, uma denúncia dá conta do seguinte, que empresas brasileiras colaboraram com o NSA. Tem que ter uma investigação aprofundada. Isso. Tem que ter resposta a essa investigação. Tem que ter resposta concreta. Eu iria mais além. Eu acho que o Brasil, eu sei que governos já ofereceram conceder asilo ao Snowden, entre eles o governo da Venezuela, né? E no final já foi resolvido, me parece, o problema do asilo dele com a Rússia. Mas eu acho que o Brasil, nem que fosse simbolicamente, tinha que ter feito isso. Esse cidadão tem uma importância vital para o planeta hoje. Ele tem informações que não são importantes para o Brasil, para a América Latina, são importantes para o mundo. As informações que esse rapaz tem, que esse jovem tem, são necessárias, fundamentais, vitais para a segurança do planeta. Eu quero colocar também um congresso nesse circuito, onde o senhor legisla, mas antes mais uma pergunta sobre o governo, porque assim, a gente falou, não, tem que fazer isso, aquilo, tem que se investir, pedir para o Correio fazer um e-mail totalmente brasileiro, nacionalizado, só que assim, o Celso Amorim, o ministro da Defesa, foi
no Congresso Nacional, lá na Comissão de Relações Exteriores, e disse que falta verba para a pasta, falta verba para a defesa, falta recursos. Como é que a gente faz tudo isso sem recursos? Deixa eu incluir uma coisa. Sabe assim, um pecado que nós cometemos nos anos 90, Kennedy, nós privatizamos as nossas telecomunicações. Um dos crimes na privatização... Mas foi bom privatizar, melhorou o serviço bastante. Pois é, mas sabe qual foi o crime na privatização? Dentre vários pecados e crimes da privatização, foi ter vendido satélite. Nós não temos satélites hoje. Nós não temos satélite. Hoje, as nossas comunicações todinhas, nós precisamos alugar bandas de satélites de outros países. E hoje, nós temos um tempo para ter espaço no espaço interestelar para termos um satélite novo. Esse tempo é no prazo dos próximos 5 anos. Tem essa crise financeira para podermos lançar um novo satélite. Exato. Nós não temos recursos financeiros para isso e podemos perder essa concessão internacional para ter satélite, né? E nós cometemos, e assim, teve um crime de lesa pátria nos anos 90. Foi ter perdido, no processo de privatização, termos perdido a concessão, temos vendido os nossos satélites e temos perdido as concessões de utilização de satélites. Perdeu o controle, né? Perdido o controle. Você concorda? Perdeu o controle. Eu acho que ele está tocando num ponto importante, né? Você ser dono do satélite, você operar, ter que ter tecnologia sua para poder fazer essa operação, ela é importante. O Brasil tem aí algumas empresas brasileiras, a Aldebrecht, por exemplo, que está desenvolvendo algo na indústria bélica, algo na indústria militar, na indústria de defesa, né? Tem uma própria discussão com os Estados Unidos a respeito da compra de caças, né? Os caças brasileiros estão ficando velhos. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, há uma discussão para se comprar esses caças. Agora, a questão dos recursos é aquela história, o cobertor é curto mesmo, né? No Brasil, você tem que debater muito claramente aí o papel importante do Congresso, da imprensa, ou seja, onde nós vamos investir o nosso dinheiro. Então, no que cabe à defesa, onde esse dinheiro está sendo investido. Foi correto um plano estratégico com a França, desenvolver tecnologia nuclear para o submarino? Eu não tenho muitos elementos para julgar. Tem gente que diz que sim, que foi importante, porque isso vai implicar em transferência de tecnologia. Então, agora, é uma discussão que precisa ser feita, porque os recursos, eles são escassos mesmo. Dinheiro não nasce em árvore. E são prioridades que o país tem que discutir, o governo, com transparência, no Congresso, e a imprensa cobrar. Então, e qual é o papel do Congresso, senador Randolfo Rodrigues? Amanhã, o Congresso, o Senado instala e deve instalar, né, nessa terça-feira, a CPI. Uma grande contribuição o que tem que fazer? Pressionar? Uma grande contribuição que o parlamento pode prestar é instaurando essa comissão parlamentar de inquérito. Hoje, essa comissão parlamentar de inquérito pode cumprir um papel importantíssimo, em especial na investigação sobre se existem e quais empresas brasileiras, de fato, têm algum tipo de contribuição ou colaboração com a NSA, né? Essa eu acho que é uma informação fundamental que o Congresso Nacional, por ter um instrumento que são comissões parlamentares de inquérito, com poderes próprios de autoridades judiciais, esse instrumento só pertence ao Congresso Nacional, pode ter para investigar. Isso é importante que está falando, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Federal, mostrar que tipo de informação compartilha com a CIA, com a NSA, que é a Agência Nacional de Segurança, que é a Agência Central de Inteligência, a CIA. Que informação que nós damos aos Estados Unidos. Tem denúncia de que aqui em Brasília, de que as ações de investigação, que as ações de espionagem por parte da NSA tinham uma base aqui em Brasília, dentro da Embaixada Americana. Ora, uma CPI pode dar uma contribuição enorme investigando isso. E este tipo de informação só pode ser possível ouvindo as nossas agências de inteligência. Inclusive o general... Ouvindo a ABIN, ouvindo inclusive em sessão reservada a ABIN, ouvindo em sessão reservada a Secretaria de Segurança Institucional da Presidência da República, enfim, ouvindo o nosso Ministério da Defesa. Porque o general José Elito, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional,
disse também lá no Congresso que ele sabia que existia pessoas trabalhando aqui de outros países, como tem brasileiros lá fora, em relação a não espionagem, né, em relação à segurança, que há justamente uma divisão de dados, aí uma colaboração. Quer dizer, precisa ver até onde vai isso, porque senão é preocupante, né? Você acaba dando guarda ao vizinho, você acaba dando... Serviço de informação, serviço de inteligência, todos os países devem ter. E eles devem ser secretos mesmo, né? E algum grau de compartilhamento de informação é importante. Um crime acontece aqui, o fugitivo está na Europa, o serviço francês compartilha essa informação com o Brasil, até aí tudo bem. Se tudo se deu dentro de tratados internacionais que foram assinados, se obedeceram às regras da ONU, se obedeceram aos tratados bilaterais, até aí não há problema. O problema é quando a coisa fica clandestina e fere a soberania de um país como feriu agora, no caso brasileiro. E tem como barrar esse tipo de espionagem, assim, com essa troca de informações? Tem como se proteger. Pelo menos tentar. E como é que se protege? Assim, tem dois mecanismos que são fundamentais para qualquer país, principalmente no século que estamos. E nos anos que virão e nos séculos que virão, que serão cada vez mais os séculos e os anos da informação e da tecnologia. Então, primeiro, nós não podemos, uma nação que está entre as 10 economias do planeta, uma nação que, até nos próprios documentos reservados, que nos são revelados pelos Estados Unidos, é tido como um país potencialmente para ser um problema para os interesses americanos, nós nunca seremos problemas para eles se nós não tivermos sequer tecnologia para ter satélite, né? Então, primeiro, nós temos que fazer a autocrítica, porque aí tem que ser autocrítica enquanto Estado-nação, do crime de lesa pátria que foi cometido nos anos 90, no processo de privatizações que ocorreu, ter perdido o satélite. Eu não vou nem entrar, Kennedy, por mais crítico que eu seja ao processo de privatizações que ocorreu nos anos 90, eu não vou nem entrar no mérito das privatizações. Se foram boas ou não, né? Nesse ponto específico. No crime que foi ter aberto mão de satélite, ter perdido o satélite nos anos 90. Isso não poderia ter ocorrido, ter perdido o controle de satélite. Nós temos que retomar, nós temos 5 anos de tempo de concessão para termos no tratado internacional e nos tratados internacionais para termos de novo satélites. Mas aí cabe também ao Congresso pressionar e tomar algumas claro, medidas. Pressionar e precisa de recursos. Comissão de tecnologia. E obviamente tem esse problema aí do cobertor curto que o Kennedy estabeleceu. E assim, o Ministério das Comunicações e o Ministério da Defesa sempre resvala nesse problema. E lógico que o governo brasileiro tem que tomar consciência de que isso deve ser uma prioridade. Também está se mostrando prioridade, brasileiro. Assim como, talvez mal comparando, talvez não no mesmo grau de escala, mas prioridade assim como a gente cuida da economia, né, como o governo cuida da economia. Quer dizer, está demandando aí uma segurança, talvez um investimento um pouco maior, ou eu estou errado? Sem dúvida alguma. Um país que está se inserindo na esfera global, que eu repito, está entre as economias do planeta, e com a soberania é um conceito que passa a ter uma nova difusão. A soberania não vai se dar mais pelas fronteiras físicas. A soberania, como o que o Snowden está revelando para nós, que a soberania agora ela é definida pelo teclado do computador, né? Claro. É o teclado do computador e as redes virtuais que define o limite de sua soberania. O custo é muito alto, né? A indústria militar envolve bilhões. O Brasil ele tem que ser uma potência com poder de dissuasão, né? Ele tem que investir nisso. Por exemplo, esses caças é importante. A gente tem o pré-sal, tem a Amazônia, né? Deve também investir em tecnologia, como o senador está lembrando, a questão do satélite. É uma forma de você estabelecer prioridades. Agora, a gente sabe que as prioridades do Brasil elas são imensas. Tem na educação, tem na saúde. Então, é uma discussão sobre melhorar a qualidade do gasto público e para onde está indo o dinheiro brasileiro. E aí envolve uma discussão na economia. A taxa de juros tem que ser essa mesmo, né? A economia para o pagamento da dívida tem que ser esse mesmo, né? Em que medida que tem que ser? Ou seja, tem toda uma discussão que tem que ser feita com transparência. Né? A poupança, né, que o governo faz aí para pagar a dívida pública. Superávit primário tem que continuar consumindo 50% do orçamento do país. Tem que ser tudo isso? Agora, já tem um problema, porque já maquiaram o superávit primário. Eles têm uma meta de 3,1 e nem isso cumprem. Então, a gente tem também que tratar a economia com responsabilidade
é o pressuposto para você ter recursos para as outras áreas. E isso envolve uma discussão que passa por ideologia, passa pelos partidos os mais diferentes, é tratar com transparência. O PSOL pensa de um jeito, o PT do outro, o PSDB do outro, o DEM do outro. A imprensa tem as suas múltiplas opiniões. É fazer com transparência numa democracia. E equalizar todas essas situações. Porque veja uma coisa, veja a importância disso, veja a importância desse debate qual é. A fragilidade das nossas informações, a vulnerabilidade nossa diante das informações, significa o quê? Esses dados que estão acessíveis à NSA são dados de diferente natureza. São dados sobre nossa indústria bélica, são dados sobre nossa vulnerabilidade bélica e são dados também sobre a nossa economia. E são dados também sobre, por exemplo, os nossos leilões do petróleo. Ou seja, nós vamos ter um grande leilão. Libra. Libra, Tupi, agora em outubro. Né? Campo de... Qual a segurança que nós temos que empresas norte-americanas não já têm acesso às informações desse leilão? E se eles já têm acesso às informações desse leilão, qual a segurança que nós temos que eles não vão adquirir os principais lotes desse leilão? Esse é um exemplo muito importante, porque até antes da descoberta de uma grande reserva de gás xisto nos Estados Unidos, eles estavam de olho no nosso pré-sal. Então, essa investigação vem sendo feita. Depois que descobriu tanto gás xisto lá, se diminuiu um pouco o interesse americano pelo petróleo brasileiro, que o pré-sal está lá embaixo. É difícil também extrair. Mas antes dessa descoberta deles, havia um tremendo interesse. Então, o senador está com toda a razão aí. Ou seja, eu acho que essas investigações americanas no Brasil passam mais por interesses econômicos e industriais. Porque, como você lembrou, e o Celso Amorim lembrou, né? O Exército outro dia estava querendo dispensar os soldados um dia da semana para não ter que pagar a boia. Exatamente. Então, eu acho que é menos uma preocupação militar, que infelizmente, ou tão importante quanto, eu não quero brincar com um assunto tão sério, é uma preocupação econômica com a qual o Brasil tem que prestar atenção, tem que levar conta. Nós estamos falando muito do que teria acontecido, né? Essa espionagem que teria sido monitorado e tal. Mas agora a gente precisa estar preocupado também com o presente e o futuro. Né? A gente está falando do passado. Será que isso não está acontecendo, continua acontecendo, não vai acontecer no futuro? Como se frear isso? Como saber que nós não estamos sendo monitorados, o governo, indústrias brasileiras? Porque isso pode ainda estar acontecendo ou não? Eu não tenho segurança nenhuma que essa nossa conversa aqui não está sendo vista somente pelos nossos telespectadores. Abraço, aqui, Obama, né? No outro dia, na discussão do dia, falou abraço, Obama e tal. Assim, não existe garantia mais nenhuma de segurança em qualquer tipo de comunicação. É isso que foi concretamente revelado. Ora, difícil, se nem a presidente da República e os seus assessores têm segurança de suas comunicações, qual a segurança que nós temos? Acho que aí, eu vou bater na tecla, é tentar reforçar a ONU, é fazer uma reforma da ONU para que você tenha, de fato, uma autoridade multilateral. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles criaram lá as instituições. Durante muito tempo, o FMI mandava no mundo inteiro. Então, qual era interessante para os Estados Unidos e para a Europa? Que o FMI mandasse no mundo inteiro, era interessante aquele discurso, olha, o FMI é uma das organizações desse grande arcabouço, as instituições de Bretton Woods, é uma instituição internacional que quer melhorar a economia em todos os planetas, a economia de todo o planeta. Então, quando é interessante para eles fazer um discurso multilateral, eles fizeram. Nós temos que brigar por uma reforma efetiva da ONU. De fato, a ONU ela está morrendo por inação. As coisas estão acontecendo na Síria faz tempo, né? Eu cobri 2 guerras, eu vi como foi no Kosovo a inação da Europa e a inação da própria ONU. Até que o Tony Blair, até que a OTAN resolveu entrar lá e travou uma guerra de covardia também, de 4.000 metros, bombardeando. É o que vai fazer na Síria. A gente não pode esquecer também, Eric e senador, que uma guerra, ela movimenta a economia americana e dos países desenvolvidos. A indústria bélica é uma plataforma muito importante da economia americana. Então, na Líbia, por exemplo, eles atacaram a Líbia. O Sarkozy, na época, estava disposto a ir sozinho, porque aquilo ia movimentar a indústria militar francesa. Os Estados Unidos entraram também. O que aconteceu na Líbia hoje? Havia empresas brasileiras lá. As empresas brasileiras perderam os contratos, está cheio de papagaio para receber do governo líbio, porque não recebe, e os americanos e os europeus dividiram os novos contratos lá. Então, tem também interesses econômicos que se somam a esse interesse militar. E é nessa que o Brasil também quer um assento de segurança permanente na ONU. Quer dizer, tem que também
almejar mais, pressionar mais nós temos, por isso? Acho que sim. Concordo com o Kennedy, porque é o seguinte, nós temos um desenho multilateral, um desenho de mundo, de instituições multilaterais, pautada no pós-Segunda Guerra, né? E assim, esse desenho foi pautado a partir dos grandes vencedores da Segunda Guerra. E pautada basicamente a partir dos Estados Unidos. Estados né? Unidos, Rússia e eu Inglaterra. acho também o seguinte, França. não, assim, pautado a partir dos Estados Unidos, e em especial, se fracassa os organismos multilaterais, também não é um bom negócio Não para é. o conjunto do planeta. Né? Exatamente. Nós temos que fortalecer, mas nós temos que ter um novo desenho dos organismos multilaterais. Né? Sobre Bretton Woods, era o próprio Keynes que dizia que não era um bom negócio estabelecer, ancorar o peso do ouro no dólar como moeda mundial. Não era um bom negócio porque ele ia dar muito poder a uma nação. O bom Keynes, mais uma vez, estava certo. Não era só nisso que ele estava certo, não. Tanto é que nos anos seguintes, né, o Keynes sempre é ressuscitado nos momentos de crise do capitalismo. Né? Toda vez que tem a grande crise do capitalismo, a teoria keynesiana é sempre ressuscitada. Esses mecanismos multilaterais, todos têm que ser revistos, porque todos esses mecanismos, é necessário ter uma medida de contenção a esses excessos. Nós não podemos ter um mundo em que um país não só atue como polícia do mundo, atue como polícia do mundo, como também investigue e atue como espionagem do mundo, como agência de investigação para os seus interesses. Porque aí é mais do que polícia do mundo. É uma espécie de agência que utiliza todo mundo como escravo dos seus interesses. O George Orwell, a ficção do Big Brother se realizando. Né? Com certeza, nosso tempo já está quase se esgotando. Para a gente finalizar aqui com a nossa discussão, é importante que o governo brasileiro, a presidente Dilma, dê uma resposta já rapidamente, apesar de ter um encontro em outubro com o presidente Obama, que dê respostas à sociedade brasileira nos próximos dias, nas próximas semanas? É importante isso? Acho que o caminho, que nós apontamos aqui nesse debate. Primeiro, denúncia aos organismos multilaterais. Denúncia à ONU é urgente e imediata. Eu acho que temos que criar um clima de tensão até o encontro de Washington. Mas não vai ficar muito longe? Não, eu acho que o encontro de Washington é o ápice. Né? Final tem que de ter uma outubro, tensão, tá pertinho. tem que ter uma tensão até lá. E assim, o encontro de Washington entre os dois chefes de Estado não pode ser como foi o encontro entre os dois chancelleres aqui, que acabou assim não tendo nada de significativo. Né? Eu acho que tem que ter denúncia aos organismos multilaterais. Eu acho que o Brasil já perdeu uma boa oportunidade na crise anterior, que o Brasil deveria ter tido uma atitude simbólica na política e nas relações internacionais. Os gestos valem muito. Eu acho que o Brasil deveria ter tido o gesto de conceder o asilo para Snowden, mesmo que o asilo não fosse concedido. Mas o gesto de concessão de asilo deveria ter tido. Isso do asilo, do Snowden? Eu acho que uma oferta de asilo ao Snowden podia ser uma atitude política importante. Estava negociando lá a questão russa, cobrar uma solução para o caso Assange, para que não vire outra bomba relógio, como virou do senador Molina, porque também não posso querer direitos humanos só para o Assange, para o Snowden, e não querer para o senador Molina, de quem eu discordo, né? Enfim. Eu acho que a presidente está dando as respostas, ela vai ser obrigada a dar as respostas, porque houve uma denúncia concreta, ela também é candidata, é importante, ela está preocupada com a reeleição dela, isso é uma oportunidade para ela ganhar espaço no noticiário, se mostrar de uma maneira altiva. Eu acho que nessa semana a gente vai ver uma tensão fundamental aí, nessa linha que o senador está falando, lá no encontro do G20 na Rússia. Olha, infelizmente, nosso tempo acabou. Debate bom, discussão boa é assim, passa rápido. Queria agradecer mais uma vez sua presença, Kennedy. Obrigado por ter participado do nosso programa. Uma boa noite para você. Boa noite, Eric. Muito obrigado. Senador Randolfo Rodrigues. Eu que agradeço, foi uma honra, Eric, estar com você, estar com o meu amigo Kennedy. É sempre obrigado, bom. Senador. É sempre bom também recebê-lo aqui no nosso programa no Debate Brasil. Obrigado, boa noite. O Debate Brasil termina aqui. Voltamos na semana que vem com mais uma discussão sobre assuntos que interferem na sua vida. E você pode participar do programa, dê sua opinião e sugestões através da nossa página na internet www.redetv.com.br/Debate Brasil. Obrigado pela sua companhia, boa noite e até a próxima.